Bem-vindos a Investir Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou te falar o que está acontecendo com o Kizu 11 e o que eu estou fazendo em relação a isso. Então, se tu tem ele na carteira e tá meio apavorado e não sabe o que fazer, ou se tu tá pensando em aproveitar essa queda, fica até o final do vídeo que eu vou te trazer informações que vão te ajudar a fazer essa decisão. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Kizu 11, então se tu quiser mais detalhes, vê esses vídeos depois desse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição e também em algum lugar desse vídeo vai estar aparecendo, tipo agora. Mas vamos fazer uma recapitulação rápida. O Kizu 11, ele parte do IFIX, ele seleciona 30 fundos, ele distribui de forma igualitária, ou seja, cada fundo imobiliário tem o mesmo peso dentro da carteira e ele tem alguns critérios, como não pode ser fundo monoativo e tem que ter pago dividendo nos últimos 12 meses. Essas são as principais informações do Kizu 11. E ultimamente ele sofreu uma queda bem grande de preços e vamos olhar e tentar entender o que está acontecendo. Ó, da máxima aqui até a mínima, ele perdeu 40% de valor de mercado, então não é pouca coisa. Mas em compensação, se tu tivesse comprado no início do ano, a queda seria um pouco mais de 15%. Igual uma queda interessante, mas bem menor do que os 40%. Então já fico alerta que não cai nesse papo que tem alguns investimentos que tu pode comprar a qualquer preço que eles se pagam no longo prazo. Não é bem assim. Claro que, fazendo aportes mensais, esse preço se dilui. E a gente está olhando um intervalo temporal aqui muito curto. O fundo não tem nenhum ano de vida. Mas é sempre bom a gente relembrar esses conceitos. E esse gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês foi inspirado no vídeo que eu vi do professor Baroni, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em ver, em que ele está mostrando uma tese de que fundos de fundo, eles têm um beta positivo. Ou seja, quando o IFIX, quando a média do mercado de fundos imobiliários vai bem, os fundos de fundos vão muito bem. Quando o IFIX, por outro lado, ele vai mal, os fundos de fundos vão pior ainda. E mais ou menos é isso que mostra essa figura aqui, ó. Claro, o Kizu 11, olha aqui, ó, ele é muito recente, ele só começa aqui na direita do gráfico. Ó. Quando eu ponho o mouse em cima, vocês podem ver que ilumina os círculos ali que representam ele. Ele já só está na direita do gráfico ali, e a gente pode ver que ele deu aquele pico rápido de rentabilidade e ele já devolveu basicamente tudo. Mas o que eu queria mostrar aqui, ó, prestem atenção quando eu seleciono o IFIX. Ó, então tá a bolinha do IFIX ali selecionada no meio daquelas linhas no gráfico. Tentem dividir o gráfico no meio. Vocês podem ver que do meio do gráfico para a esquerda, que é ali em 2019, início de 2020, o IFIX estava dando bons retornos, a gente pode ver que a maior parte das linhas estão acima do IFIX, ou seja, os fundos de fundos realmente estavam entregando um resultado melhor do que o IFIX. E da metade do gráfico para a direita, a gente já pode ver que isso se inverte. O IFIX acaba ficando acima de praticamente todos os fundos de fundos. E isso mesmo quando o IFIX está em queda também nesse período. Então quer dizer que os fundos de fundos caíram mais. Outro motivo que eu acho que explica também essa oscilação bem grande do Kizu 11, ou seja, ele subiu bastante e agora ele caiu bastante também, é o fato do fundo ser composto basicamente por pessoas físicas. Os investidores desse fundo, mais de 90% deles são pessoas físicas. Olha aqui o relatório gerencial de maio, quando o fundo ainda era mais recente, 98% dos investidores eram pessoas físicas. Aí agora em junho, continuava mais ou menos na casa dos 98%. E agora o mais recente, de julho, que é o relatório de agosto, mas que está mostrando a posição de julho, aí realmente a proporção de pessoas físicas investidoras, ela caiu um pouquinho, mas a gente pode ver que é praticamente 90%. E eu acho que isso contribui para essa grande volatilidade. Eu já falei isso em vídeos anteriores, mas vale a pena repetir. O Kizu 11 ele nasceu com um grande apelo, com um grande marketing. Primeiro porque aqui no mercado de fundos imobiliários, a gente não tinha muitas opções de fazer um investimento tipo passivo. Embora o Kizu 11 se classifique como uma gestão ativa de uma carteira passiva, muito da carteira do Kizu 11 o gestor não tem nenhuma interferência, ele só tem que seguir o índice. E embora o Kizu 11 não seja administrado pela Suno, é inegável que todo o marketing e o peso da marca da Suno, a chancela, o carimbo do professor Baroni, do Thiago Reis, fez
esse fundo se tornar muito popular e demandado pelos investidores pessoas físicas. E a lei básica de qualquer economia, oferta e demanda. Então tinha muita gente querendo comprar, isso gerou uma pressão nos preços. O indicador preço sobre valor patrimonial chegou a 1,39. Isso significa que naquele momento, se tu pegasse o dinheiro e ao invés de investir no KIZO 11, tu tentasse replicar o índice e investisse em todos os fundos imobiliários que o KIZO 11 investia, tu ia estar pagando aproximadamente 40% mais barato do que se tu comprasse diretamente o KIZO 11. Então, cuidado com o preço. Claro que às vezes fundos imobiliários que são percebidos com mais qualidade, esse indicador preço sobre valor patrimonial, às vezes pode ficar acima de 1. Mas quanto mais ele se aproxima de 1,5, por exemplo, vai ficando um pouco mais perigoso. Geralmente, isso não consegue se sustentar por muito tempo. Mas não quer dizer que em nenhum momento tu pode ter na tua carteira um fundo imobiliário que ficou com esse indicador mais esticado. É só uma coisa para tu ficar de olho. E olha que curioso, eu peguei aqui no relatório mais atualizado, agora de agosto, que reflete a posição de julho, justamente nesse momento que houve uma grande queda dos preços, os investidores, pessoas físicas, perderam participação em relação ao todo, o que indica que investidores, pessoas jurídicas, possivelmente aumentaram um pouco a sua participação. Então a gente pode ver aqui que agora, na posição mais atualizada, as pessoas físicas ainda são bem relevantes, são quase 90% do fundo, mas os investidores, pessoas jurídicas, ganharam uma participação um pouquinho maior do que eles tinham nos meses anteriores. Outra coisa que eu acho que contribuiu para essa queda de preços é que aconteceu dois eventos que eu acho que às vezes pode ainda confundir um pouco as pessoas físicas que investem em fundos imobiliários, que foi uma emissão e foi os grupamentos. Na própria apresentação ele mostra aqui, ó, que depois que teve o direito de preferência, teve uma queda nos preços e teve um volume de negociação bem maior do que estava tendo nos meses anteriores. Muitos investidores tentam fazer flipagem e isso acaba botando uma pressão vendedora naquele ativo, o que pode ajudar a levar o preço dele um pouco mais para baixo. E o desdobramento, apesar de na teoria não mudar nada, eu acho que pode ter influenciado nessa queda de preços. Por quê? Primeiro vamos entender o que é o desdobramento. Imagina que eu tenho um pedaço de pizza aqui e ele vale R$10. Aí alguém olha ali, esse pedaço de pizza é R$10? Eu não posso comprar, não vou comprar essa pizza. Aí o que o dono da pizzaria faz? Não, vamos agora, o pedaço de pizza não vai mais ser desse tamanho. O pedaço de pizza vai ser cortado em pedaços menores. Então, o meu pedaço, que antes era um pedaço, vai ser cortado em 10 pequenos pedaços e agora cada pedacinho vai valer R$1. Eu ainda continuo com R$10 em termos de valor financeiro, só que agora eu tenho 10 pedacinhos de R$1. E aí, daqui a pouco, novas pessoas que olham para o preço da pizza dizem: R$1 eu posso comprar essa pizza, mesmo que agora o pedaço seja muito menor. E é isso que o desdobramento faz. Então, na verdade, o KIZO 11, uma cota, viraram 10. E na teoria não muda nada. Antes eu tinha uma cota que valia R$10 e agora eu tenho 10 cotas que valem R$1. No caso do meu exemplo aqui, ainda usando os valores da pizza. Mas a gente sabe pelo estudo de finanças comportamentais que a gente não é tão racional ainda. E especialmente nesse fundo imobiliário, que praticamente é dominado por investidores, pessoas físicas, e ainda é um fundo muito recente, eu acho que isso pode sim ter contribuído para a queda dos preços. Antes o preço estava acima de R$100 e daqui a pouco o investidor olha ali e agora o preço está abaixo de R$10. Eu acho que pode ter uma parcela pequena ou grande, não sei, mas dos investidores que se confundem com isso e ficam nervosos e podem acabar vendendo também suas cotas por causa desse evento societário. E eu vi gente também reclamando desse gráfico de rentabilidade e deixa eu explicar ele aqui um pouquinho. Eu vi gente reclamando, dizendo que esse gráfico aqui estava mentiroso, porque eles estão dizendo que o Suno 30, que é esse índice que foi criado e que o KIZO 11 segue, ele está performando melhor do que o IFIX. Então, mesmo quando o IFIX cai, ele cai menos. E aí o pessoal ficou nervoso. Mas eu estou perdendo dinheiro. O valor da cota hoje, já considerando o desdobramento, ele está menor do que o valor inicial. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não está de todo errado esse gráfico. Olha aqui, eu peguei o Status Invest, botei o gráfico de rentabilidade do Suno 30 e do IFIX. Eu não posso botar um outro período menor do que 2 anos porque a ferramenta não permite. Então, não é uma comparação tão justa porque os dois não partem de 0%. Mas olha aqui, quando o Suno 30 foi criado, ali em junho de 2020, ele partiu de 0%, já o IFIX estava com um acumulado de 5,63% aqui desde agosto de 2019. Só que olha conforme foi caminhando o que aconteceu. O Suno 30 está com um acumulado de 1,33%
e o IFIX está com um acumulado de 2,47%. Então a gente pode ver que a distância entre os dois ela caiu bastante, e isso se deve pelo fato de nesse período aqui, nessa janela temporal, o Suno 30 realmente performou melhor do que o IFIX. Pode dizer, bom, mas os dois estiveram em queda. Sim, renda variável, ela sobe e ela cai. Mas tu tem um índice ou uma carteira e quando o índice principal, a média do mercado, ela cai, esse teu índice ou essa tua carteira ela cai menos, isso é interessante, quer dizer que está indo melhor do que a média do mercado. Embora os dois tenham tido quedas, nesse curto período de vida parece que o Suno 30 realmente está se mostrando ser um bom índice, como ele mesmo mostrou quando ele apresentou seus dados históricos, seu backtest, que afirmava que no passado o Suno 30 teria ganhado do IFIX. E antes de eu te falar uns dados muito interessantes sobre o QIS 11, eu gostaria de te pedir para tu se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo se tu acha esse conteúdo relevante, porque aí tu ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais gente. E também eu não vou ficar triste não. E olha que interessante aqui, ó, vamos olhar a DRE. A gente pode ver que lá no início da criação do QIS 11, o ganho de capital ele era bem relevante em relação às receitas de fundo imobiliário, mais ou menos 40%. Já nesses períodos mais recentes, que a gente viu aqui que a receita subiu bastante, porque o fundo captou muito dinheiro nessa subscrição que teve ali em maio, a relação de ganho de capital sobre a receita que o fundo teve com fundos imobiliários, ela ficou baixa, ficou abaixo de 10% e abaixo de 5% nesses períodos mais recentes, o que na minha visão é interessante, porque a gente sabe que em mercados de baixa os fundos têm mais dificuldade de fazer ganhos de capital. E se a maior parte do resultado do QIS 11 vier não de ganho de capital, mas de receitas dos aluguéis que ele recebe, eu acho que isso acaba sendo mais interessante e pode ajudar esse fundo a não cair tanto como outros FOFs nesse período que o IFIX não está indo muito bem. E aqui eu trouxe os valores de dividend yield mensal do QIS 11. O período é muito curto, isso dá um yield anual de 7,70, o que eu não acho um yield nada ruim. Tu pode dizer, ah, Felipe, mas agora a renda fixa está pagando mais. Será que vale a pena? Mas lembra, tu está fazendo uma comparação estática, o que está pagando agora e o que está pagando depois. Essas cotas, especialmente de um fundo que é passivo, ou seja, vão ter vários fundos imobiliários abarcados pela carteira dele, elas não dão retorno só hoje, elas não vão pagar só proventos hoje, elas vão pagar proventos hoje e por muitos anos que virão. Então, isso é importante a gente pensar. O título de renda fixa ele tem um prazo fixo. Quando chegar naquele prazo, pronto, ele vai te dar aquela rentabilidade e ele não vai continuar acumulando. Isso aqui, se a gente pensar que o mercado de fundos imobiliários nunca vai acabar, sempre vai me dar um rendimento. E a gente pode ver que em 10 anos eu quase recupero meu valor investido em termos nominais só com os proventos. Ah, Felipe, mas tem inflação, 10 mil reais hoje não é a mesma coisa que 10 mil reais daqui a 10 anos. Com certeza, mas aqui também eu não estou considerando que o valor dos aluguéis vão ser reajustados ao longo do tempo. É só para tu ficar pensando quão importante é essa renda e esse pensamento de longo prazo quando tu investe em fundos imobiliários. Tá, Felipe, mas o que tu vai fazer com essa grande queda? Olha, eu posso dizer com certeza que eu não vou sair vendendo. Eu gosto da metodologia do Suno 11, eu estava procurando uma forma de me expor de forma passiva no mercado de fundos imobiliários brasileiros e eu gosto da metodologia dele de dar pesos iguais. Eu já estudei bastante sobre esse tipo de metodologia e geralmente ela tem um resultado bem interessante. E se vocês quiserem tirar a prova no mundo real, peguem ETFs em que as ações são as mesmas, só que um é dividido por capitalização de mercado e o outro é por pesos iguais. Vocês vão ver que geralmente, em intervalos mais longos, o com pesos iguais acaba ganhando. Se você é novo aqui no canal, talvez você nunca tenha me ouvido falar isso. Aliás, parabéns por chegar até aqui e eu acho que tu pode comemorar clicando para se inscrever nesse vídeo. Mas o que eu queria relembrar aqui é que um ano é muito curto para a renda variável, a oscilação é normal. Claro que quem comprou ali nas máximas está perdendo aproximadamente 40%, não está gostando. Eu não comprei nas máximas, mas estou sendo bem transparente aqui e falando que eu estou com um prejuízo de mais ou menos uns 15% nesse fundo imobiliário. E tá tudo bem, porque tu tem que ter um gerenciamento e uma estratégia. Então esses 15% que eu estou perdendo momentaneamente nesse fundo imobiliário, esses 15% só considerando a cotação, né? Não estou considerando, na verdade, os rendimentos que eu estou recebendo dele. Então seria uma perda menor ainda. Mas esses 15% não é uma queda de 15% na minha carteira total, porque esse fundo representava uma pequena parcela da minha carteira de fundos imobiliários que representa uma parcela da minha carteira total. Eu gosto desse fundo imobiliário, o meu foco ao investir em fundos imobiliários é
comprar renda e ganhar os benefícios da diversificação. Por isso que vocês não vão me ver falando, agora é hora de fundo imobiliário, agora é hora de ações. Não, tu tem que montar a tua alocação de ativos e a tua alocação, a tua carteira vai te dizer. Tu nunca mais vai precisar ver vídeo para saber é hora de comprar o quê. Tanto é que nos meus próximos aportes, provavelmente eu vou ter que aportar no IVVB11 ou em fundos imobiliários, que são duas classes de ativos que estão abaixo do limite que eu quero ter da minha carteira total. Quando eu for investir em FIIs, é provável, especialmente se os preços continuarem baixos assim, que eu invista mais um pouco da minha carteira no KISU 11. Lembra de ter estratégia, foco no longo prazo, investir é preciso. E se tu ficou com alguma dúvida e tu quiser deixar a tua opinião sobre o KISU 11, deixa nos comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima.